Meu nome é Natana Ferrari e eu sou a criadora deste canal, o Ponto Newtoniana. E no vídeo de hoje nós falaremos um pouco sobre momento linear, depois falaremos sobre colisões, que uma coisa está envolvida na outra, e em seguida resolveremos um exercício do MIT. Mas antes da gente começar, eu queria pedir para você, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, é muito importante para mim. Ativa também o sininho de notificações para que o YouTube possa te avisar quando tiver novos vídeos. E claro, deixe seu comentário aqui embaixo falando o que você achou desse vídeo. Vamos lá, vamos começar? Então, para a gente começar a discutir o que é momento linear, a gente precisa voltar na segunda lei de Newton. Então, quando a gente está falando na segunda lei de Newton, normalmente ela aparece para a gente como força resultante, né, é igual a massa vezes aceleração. Mas essa formulinha que aparece não foi necessariamente como Newton enunciou, né, essa lei. Então, aqui a gente vai fazer uma análise dela, um pouco mais profunda, e em seguida vamos colocar o conceito de colisões, e vamos ver por que uma coisa está ligado à outra, né? Então, vamos lá. Aí, o que a gente tem? Olha, se a gente pegar, como é que é lá a segunda, né, lei de Newton? Então, vamos lá. Então, a segunda lei de Newton. Quando a gente fala de segunda lei de Newton, a gente está falando que a força resultante, então o somatório, né, das forças, ou seja, que a força resultante ali, o somatório das forças, vai ser igual ao quê? Que vai, né, esse somatório das forças da força resultante vai ser igual ao quê? A massa vezes a aceleração. Normalmente é assim que ela aparece pra gente. Na verdade, até sem esse somatório, ele vem só dizendo força resultante. Mas força resultante, que a gente já viu muito aqui sobre vetores também, nada mais é do que a gente somar todas as forças. Então, se elas estão no mesmo sentido, a gente soma, se elas estão em sentidos contrários, a gente subtrai. Se tem, né, uma certa angulação, a gente precisa achar os componentes, então a gente acha os componentes em x, em y, mas num total a gente fica com uma força resultante de todas as outras. Então a gente soma todas elas e encontra uma força resultante. E aí, a gente tem o quê? Massa vezes aceleração. Porém, a gente já viu lá na cinemática que a aceleração nada mais é do que a derivada da velocidade em função do tempo. Concorda comigo? Então, aqui a gente já olhou para isso lá na cinemática e escreveu que a aceleração era derivada da velocidade em relação ao tempo. Perfeito? Então, vamos reescrever aqui. Aqui já tem o exercício do MIT, mas a gente vai resolver depois. E aí, o que a gente tem? Então, nós temos que o somatório das forças é a massa vezes o quê? A derivada da velocidade em função do tempo, que é a mesma coisa que a aceleração. Nesse caso aqui, a gente está falando de uma massa constante. A gente está falando de problemas onde a massa é constante. Existem casos onde a massa não é constante, Natana? Existe, né? Quando a gente lança um foguete, ele vai perdendo combustível e a massa vai variando. Esse aqui não é o caso. A gente está trabalhando aqui, neste caso, com massa constante, ok? Não há perda nem ganho de massa. Então, aqui, como a massa ela é constante, ela pode entrar dentro da derivada. Por quê? Porque tanto faz, ela não muda, porque ela é uma constante. Então, colocar ela dentro ou fora, assim como a gente, quando a gente está fazendo uma integral, sempre fala assim, a constante pode sair da integral. Mas se você integrar com a constante lá dentro, né, não muda muita coisa. Então, a gente coloca lá para dentro. Aí, quando a gente coloca, a gente tem isso aqui, ó, que o somatório das forças, o que elas são? É D, e aí aqui dentro vai aparecer a massa vezes a velocidade, dt. Coloquei esse parêntese porque agora a gente tem massa vezes velocidade, e aí se você olhar para esse cara daqui, essa foi a maneira como Newton enunciou. E aí ele chamou esse cara daqui de conservação o quê? De quantidade de movimento, né? Hoje, muitas vezes, a gente chama do quê? De momento linear.
Quantidade de movimento. Porém, Newton, quando foi anunciar, falou em quantidade de movimento. Então, se a gente olhar para essa segunda lei de Newton em função do momento linear, a gente percebe que o somatório das forças nada mais é do que o quê? A derivada do momento linear em função do quê? Do tempo. Concorda comigo? Esse cara daqui é o que a gente chama hoje, né, de quê? Momento linear. Hoje a gente chama de momento linear. Na época, Newton, né, falou sobre quantidade de movimento, e às vezes a gente até vê esse nome quantidade de movimento quando a gente vê no ensino médio, enfim. Então, a gente percebe que esse somatório dessas forças nada mais é que a derivada da quantidade de movimento, né, em relação ao quê? Ao tempo. E aí, eu quero colocar colisões aqui. Por quê? Porque, normalmente, você vai falar assim, Natana, como é que acontece, né? Colisões é o quê? É uma interação onde há onde há muita, é o quê? Ela é muito rápida e onde há uma forças internas muito grandes. Então, se a gente imaginar um choque de dois carros, a gente tem forças ali, se a gente imaginar um sistema, né? Se a gente imagina um sisteminha aqui. Então, vamos lá. A gente imagina um carro A, né? Colidindo com o carro B. Então, a gente tem ali uma colisão. Então, isso aqui a gente imagina como um sistema. É um sistema de duas partículas. Se a gente imaginar os carros como partículas. Então, a gente tem duas partículas, há uma colisão ali. Então, a força trocada entre eles, então, ou seja, a força interna ali do sistema é muito grande. E aí, neste caso, em caso de colisões, como as forças internas, ou seja, né, do choque ali entre os dois carros, são muito maiores do que as forças externas, neste caso, a gente chama isso, né, essa colisão, então a gente considera a colisão como sendo um sistema isolado. Ou seja, o que significa um sistema isolado, Natana? Aqui, quando a gente fala... Opa, deixa eu descer mais e mais. Aqui, quando a gente fala em somatório das forças, que foi o que a gente escreveu aqui em cima, quando a gente fala desse somatório das forças, a gente está levando em consideração não só o somatório das forças externas, como também o somatório das forças internas. Porém, quando a gente falar de colisão, a gente vai eliminar as forças externas, porque a gente está considerando que as forças internas são muito maiores, então as forças externas são desprezíveis. E quando a gente trata só de forças internas, a gente entra numa outra lei. Isso é muito bacana, a gente entra numa outra lei de Newton, que é a terceira lei de Newton, que quando a gente tem um choque entre duas partículas, três, enfim, quando a gente tem essas interações entre essas partículas, a gente entra no conjunto ação e reação. Então, as forças internas, elas existem, porém, elas se cancelam, porque elas são par ação e reação. Então, um carro empurra, o carro B empurra o carro A, né? E o carro A empurra o carro B com a mesma força. Então, tipo, existem forças internas, a gente não tá falando que não existe, porém, esse somatório também vai ser zero, a gente também vai dizer que esse cara daqui é zero. Por quê? Porque entra o quê? Na terceira lei de Newton. E quando a gente fala da terceira lei de Newton, a gente está falando de ação para ação e reação. Então, quando há interação entre essas partículas, uma empurra, a outra responde com o mesmo módulo. O quê? O mesmo módulo, sentido e direção contrária, ok? Então, a gente tem o mesmo módulo, porém a direção vai ser contrária. Então, a gente teria ali, né, se A faz uma força de A em B, a gente teria o quê? A força, né, de B em A. Então, a gente tem o para, ação e reação.
Então, as forças internas também vai ser zero. Então, quando a gente traz a ideia, então vamos voltar lá, vamos começar a montar esse quebra-cabeça. Natana, tudo bem, você pegou lá a segunda lei de Newton, abriu, né? Abriu o que a gente chama de aceleração, escreveu a aceleração como sendo a derivada da velocidade em função do tempo, que foi o que a gente viu lá em cinemática. E aí, Natana, você falou assim, a massa, para esse caso, a gente está imaginando, né? Massa constante, que é o que a gente está trabalhando aqui. Então, a massa sendo uma constante, a gente pode colocar dentro da derivada, tirar, que não altera. E aí, quando a gente coloca dentro, a gente vê um produto de massa vezes velocidade. Essa massa vezes velocidade, você está falando que Newton chamou de quantidade de movimento, hoje a gente trata como um momento linear. Então, a gente conseguiu achar uma relação do momento linear e das forças que estão agindo num corpo. Então, a gente vê aí, né, a segunda lei de Newton sendo vista pelos olhos, né, da conservação de movimento. Então, pelo momento linear, certo? Então, aí a gente viu que o somatório das forças vai ser o quê? A variação do momento linear em função do tempo. É o que está escrito aqui. O que está escrito aqui é o quê? Que o somatório das forças vai ser o quê? A derivada da quantidade de movimento, massa vezes velocidade é a quantidade de movimento, é o momento linear. Então, vai ser a derivada disso em função do tempo. Ok, então isso aqui é o que a gente está chamando de momento linear. Entendido isso, né? Entendido a segunda lei, nos olhos do momento linear, nos parâmetros de momento linear. Aí a gente vai começar a entrar em colisão. Quando a gente entra em colisão, a primeira coisa que a gente analisa quais são as forças que agem ali. Então, a gente vai olhar para esse lado aqui, né, para o lado esquerdo dessa equação e vamos olhar quais são as forças que agem num choque, né, numa colisão. Então, a gente está imaginando a colisão entre dois carros. E aí a gente percebe que quando a gente fala de colisão, a gente não leva em consideração, então a gente diz que as forças externas elas são muito menores do que as forças internas, né? É uma colisão, é um choque que acontece rapidamente e que as forças externas não são levadas em consideração neste caso. Então a gente diz que ela é zero. Então, a gente tem que no somatório de forças, a gente abre entre força externa e força interna. Porém, a força externa, a gente não considera na colisão. Então, neste caso, ele já é um sistema isolado, porque, ou seja, não existe nada externo que está afetando este sistema, certo? Não existe. Perfeito. Aí sobraria as forças internas. Porém, a gente sabe que as forças internas, elas vão ser par ação e reação. E da terceira lei de Newton, né, que a gente vê isso, então se elas são ação e reação, existe as forças internas, porém, o que acontece? Elas são o quê? Canceladas. Elas, o quê? A gente cancela essas forças. Por quê? Porque elas têm o mesmo módulo, porém em direção contrárias. Então, a gente sabe que quando a gente faz o somatório, como elas possuem mesmo módulo e direção contrária, elas vão se cancelar. Então, elas existem, mas se cancelam, são par, ação e reação, como a gente vê na terceira lei de Newton. Ok, Natana, dado isso, como é que a gente faz? Aí a gente analisa, vamos analisar. Então, vamos analisar a segunda lei de Newton. Então, vamos lá. Segunda lei de Newton. Então, aqui, né, para colisões, ok? A gente vai analisar as colisões. Perfeito. Dado isso, o que a gente vai analisar aqui? Então, vamos lá. Então, vamos escrever a segunda lei de Newton como a gente viu, nos parâmetros de o quê?
de derivada de momento, né, linear em função do tempo. Aí a gente viu que as forças externas e as forças internas numa colisão vão ser zero. Então quer dizer que esse somatório daqui vai ser zero. E aí a gente entende que... O que a gente entende disso? Que há o que nas colisões? Conservação. Conservação do momento linear. Há a conservação, porque o somatório vai ser zero ali das forças. Então, o produto massa vezes velocidade, ele é constante. E aí eu quero deixar bem claro que esse produto, ele vai ser o quê? Ele vai ser zero. O que isso quer dizer? Que massa vezes velocidade ali, a força resultante do outro lado está sendo zero. Então, há uma conservação. Porém, isso não significa que não há uma mudança de momento ali na interação, né, das partículas. O que ele está dizendo é simplesmente que isso aí vai ser conservado. Então, quer dizer que a gente tem, né, antes do choque, sempre a gente analisa a colisão, a gente sempre analisa antes e depois dessa colisão, certo? E quando a gente analisa antes e depois da colisão, a gente vê que às vezes a velocidade antes é maior e depois ela fica menor. Então, não quer dizer que isso vai ser conservado, que a velocidade permanece a mesma, não é isso. Mas o que a gente está dizendo é que essa quantidade de movimento que é conservada, né? Há a conservação desse momento linear, ok? Mas isso não significa que a velocidade vai ser sempre a mesma. É bem importante que fique claro isso. Então, o que a gente está dizendo aqui? Quando a gente diz isso, a gente diz que quando a gente diz que esse cara daqui é zero e que há uma conservação do momento linear, o que a gente está querendo dizer é o quê? É que a quantidade de, né, o momento linear antes, aí a gente vai chamar desse cara daqui. O que é o momento linear? A gente chama de P, momento linear. Eu costumo chamar de P, é massa vezes velocidade, ok? Esse aqui é o nosso momento linear. Então, a gente diz que... Deixa eu descer isso aqui um pouquinho mais, talvez fique para outro vídeo, porque esse vídeo já tá ficando um pouquinho grande. Então, a quantidade de movimento vai ser... Então, a gente viu que há a conservação do momento linear. Então, o que a gente vai dizer? E aí, a gente tem o que aqui desse lado? A derivada do momento. A gente poderia escrever isso aqui até assim, ó. Né? dt. A gente sabe que a derivada do momento linear em relação ao tempo, ela vai ser o quê? Ela vai ser conservada. Então, a gente vai dizer que a quantidade de movimento antes vai ser igual à quantidade de movimento depois. Então, há uma conservação. Há uma conservação, o quê? Da quantidade de movimento. Então, eu vou dizer que a quantidade de movimento antes vai ser igual à quantidade de movimento depois. Por quê? Porque a derivada da quantidade de movimento em relação ao tempo, ou seja, a derivada do momento linear em relação ao tempo, é zero. Então, quer dizer o quê? Que há uma conservação. Não há uma mudança em relação ao tempo. Porque quando ela é zero, quando uma derivada é zero, quer dizer que o quê? O que quer dizer? Olha só que interessante. Agora até me veio na cabeça, eu quero que vocês pensem comigo. Quando a gente está lá derivando, tem vídeo aqui de derivada de polinômio lá, e eu falo, a derivada de uma constante é zero. Olha só! O que a gente está falando é exatamente isso. Olha só, a gente está dizendo, quando eu digo que isso aqui é zero, quando eu afirmo que uma derivada é zero, olha só, estou trazendo conceitos lá do cálculo, né?
de olhar e a gente faz tão mecanicamente, né? A gente fala assim, derivada de constante é zero. Derivada de constante é zero. E quando a gente traz para dentro da física, o pessoal fica assim, ai meu Deus, não tô entendendo. Mas é a mesma coisa. Olha só, eu tô afirmando que deste lado é zero. Não tô afirmando? Por que eu tô afirmando? Porque a gente tá imaginando que uma colisão é um sistema fechado, isolado, onde as forças externas não são consideradas e as forças internas são para ação e reação, então elas também são zero. Por isso que o somatório das forças é zero. E aí, quando a gente está falando que a derivada da quantidade de movimento em relação ao tempo é zero, é porque esse cara daqui é constante, é porque esse cara daqui é uma constante. Então a gente está dizendo que esse cara daqui é uma constante, então ele não varia com o tempo. Então não tem como ser diferente o antes do depois. E é por isso que a gente afirma que há a conservação da quantidade de movimento, né? A conservação do momento linear aqui. Então, a gente afirma que a quantidade de movimento antes, né? O momento linear antes é igual ao momento linear depois. E que a variação, né? Se eu quiser falar assim, da variação do momento linear é zero. A variação é zero, porque se eu faço antes menos o depois e o antes e o depois são iguais, então dá zero. Se eu pego duas coisas iguais e faço uma menos a outra, dá zero. Então a variação da quantidade de movimento é zero, e isso quer dizer que o momento linear antes é igual ao momento linear depois. E é a partir disso aqui que a gente estuda colisões. E aí eu poderia falar de colisão elástica, de colisão parcialmente inelástica e da inelástica. Mas você entendendo isso, porque tem lá as formulinhas para velocidade, quando é inelástica e não sei quem tá parado, e o outro tá em movimento. Gente, não se preocupem com isso, não foquem nisso, em gravar essas formulinhas. Não é isso que eu quero de vocês. O que eu quero é que você entenda que da onde partiu essa conservação do momento linear das colisões. Então, parte da ideia de que eu imagino uma colisão como um sistema fechado. Essa é a primeira ideia, né? Que eu imagino a colisão como um sistema fechado, né? Um sistema isolado. Então, as forças externas não são levadas em consideração. Então, eu posso dizer que o somatório das forças externas são zero, né? É zero. E aí depois eu analiso a força interna, né? Lembro da terceira lei de Newton, que elas são no quê? Para ação e reação, então elas também, né? Não quer dizer que não existe, mas elas se cancelam, e aí fica o quê? Fica zero. E aí isso dá que o somatório das forças é zero. Do outro lado eu tenho uma derivada. Eu tenho uma derivada do quê? Eu tenho a derivada da massa vezes a velocidade sobre o tempo. Porém, como essa derivada é zero, isso garante que esse cara daqui é uma constante. E quando eu digo que o momento linear é constante na variação de tempo, ou seja, que ele não muda em relação ao tempo, eu estou dizendo isso aqui. Eu estou dizendo que a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Deu para entender? Se deu para entender, coloca um comentário aqui embaixo falando entendi. Não deu para entender? Ficou alguma dúvida? Manda um comentário aqui embaixo também dizendo, olha, não entendi essa parte, tem como refrisar, fazer outro vídeo, me inscrever, tirar minha dúvida? Manda aqui embaixo também que eu vou resolvendo, né? Eu vou tentando responder todo mundo sempre que eu posso. E eu quero que vocês entendam isso. E aí, a gente vê que colisão, então na colisão, ou seja, nas colisões, né? Nas colisões há o quê? Conservação de momento linear, ok? E aí a gente mostrou da onde que vem, né? Por que há essa conservação do momento linear? Por que a quantidade, né? Por que o momento linear antes é igual ao momento linear depois? Ok? E aí tem aqui embaixo um exercício do MIT,
É um exercício que, para o pessoal que faz, né, que estuda física, então eles fazem sempre uns testezinhos por semestre. Então eu peguei lá desse testezinho. Tá em inglês, mas não tem muita dificuldade de colher dados e resolver o exercício, é bem tranquilo. E ele vai ficar pro próximo vídeo, então se você quiser ver, aguarda que no próximo vídeo nós resolveremos esse exercício para que os vídeos não fiquem muito longos, ok? Então hoje a gente discutiu o quê? Momento linear, visto que através, né, da segunda lei de Newton, aqui é Newton, não Newtons, a gente viu o momento linear, colisões e vimos que na colisão há a conservação do momento linear, tá bom? Ó, um grande beijo para vocês, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!